Olá, quem foi arcebispo do Rosário? Vamos ver. O bispo criou, dentro do manicômio em que vivia, em um quarto em que ele transformou em ateliê, mais de 800 obras. Ali no seu fazer, no seu espaço, que ele chamava de dele, né? Onde que ninguém tinha acesso a não ser que ele quisesse. Eram sucatas, que ele ressignificava. Bispo era um sujeito em que pegava o objeto comum e transformava em arte. Lembrando muito o dadaísmo, né? No dia 22 de dezembro de 1938, as vozes disseram ao arcebispo que ele fosse até a Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, para dizer às pessoas que ele era o Filho de Jesus e que ele salvaria as pessoas do caos social que ali existia. O bispo era tecnicamente esquizofrênico. O diagnóstico médico dele era esquizofrenia. O bispo fez o que fez porque era um grande artista. Ou seja, a criação do bispo não foi advinda da esquizofrenia, foi advinda da genialidade que ele tinha. Aí disseram, evidentemente, que o bispo era um louco, né? Afinal de contas, ele dizia que era o Filho de Jesus Cristo. E foi então encaminhado para o mosteiro de São Bento. Internado ali como esquizofrênico, como louco. O homem que dizia que as vozes mandavam que ele julgasse os vivos, foi encaminhado então para um hospício dos alienados, e por ali fica por 50 anos e cria dentro desse hospital, dentro desse hospício, uma obra fantástica que ganha também o mundo. Interessante é que no arcebispo a arte se redimensiona, a arte ganha proporções de verdades absolutas. Outros artistas também foram enquadrados como loucos. Por exemplo, Vincent van Gogh e o próprio Michel Basquiat, não é, que alguns diziam que também fugia um pouco da normalidade. Mas esses artistas, e eu só citei dois, eles eram, aliás, artistas da qual eu gosto muito, justamente por isso, né? Por serem uma divisa entre o que chamamos de normal e que chamamos de malucos, de loucos. São geralmente absolutamente geniais. Como dizia o escritor Roberto Freire, esquizofrenia não é um problema em si. O problema está na repressão que a sociedade faz ao esquizofrênico. Ou seja, a esquizofrenia seria uma ponte absoluta de ver o mundo de outra forma, uma criatividade incomparável. Em nenhum momento o arcebispo quis usufruir, não é, da fama,
ou até do possível dinheiro, né? Uma vez que a obra de arte ganha fama, ela começa a valer muito. E ele não estava nem aí para isso. Não ligava. Não vendia suas obras. E nem sequer se assumia enquanto artista. Ou seja, um criador deste nível de genialidade não queria usufruir dos louros dessa fama, como tantos outros o fizeram, não é? E entre as suas obras, que foram 800 obras todas catalogadas, algumas chamam muita atenção. A mim, por exemplo, não é? O navio, ou então um manto, né? A qual ele dizia que quando morresse ele colocaria para se encontrar com Deus. Fantástico, absolutamente fantástico. Eu não sei, por isso é que eu afirmo que você vê a arte de uma forma antes ou depois do arcebispo. E tem outra coisa também muito interessante, o ambiente em que Bispo criou essa obra genial. Analise, ele estava dentro de um hospício, um manicômio, considerado como fascista, de tão horroroso do qual se tratava as pessoas que lá estavam, ou seja, um ambiente completamente adverso, e ele se isola dentro desse ambiente adverso e cria a sua obra. Ali estava um recado, dentro do horror nasceria aquela coisa maravilhosa. Fica aí uma pergunta: quem era este homem? Infelizmente, o arcebispo morre no dia 5 de julho de 1989. Fica essa história maravilhosa desse homem que muda, né? Ou pelo menos a minha concepção de arte, de artes plásticas. Mais uma vez, ele, enquanto negro, discriminado, preso, como negro sem documento, como negro desdeixado, como negro maluco, colocado dentro de um hospício, colocado de um manicômio. Mais uma vez, aí está um homem negro rompendo barreira, rompendo destino. É isso aí. É lógico que eu não tenho interesse em esgotar e só em aguçar a sua curiosidade para pesquisar sobre as pessoas que eu falo aqui. Vá conhecer o Bispo do Rosário. Estarás diante de um grande gênio da arte. Valeu!